Olá, alunas, bom dia. Dando continuidade aqui ao desenvolvimento de habilidades interativas e comunicativas na primeira infância, nós vamos para uma segunda etapa, né, que é a comunicação não verbal convencional. O que é isso? De 12 meses até os 18 meses de idade, essa criança ela usa gestos, sinais, vocalizações convencionais, mas para agir sobre um objeto ou sobre uma pessoa. Tá? Ela vai apontar, ela vai negar com a cabeça ou até utilizando aqui como sinais, né, a própria mão para dizer não, para pedir, né, apontar alguma parte do corpo que pode estar incomodando. Então, ela inicia as primeiras palavras, né, com 12 meses, mas são palavras monossílabas, né? Normalmente papá ou mãe, né? Uma palavrinha ali, ainda com trocas nos fonemas, porque são as primeiras palavras. Mas a comunicação dela não verbal, ou seja, a comunicação mais corporal, já vai ser mais convencional. Ela vai possuir uma comunicabilidade melhor, tá? Ela persiste nos comportamentos comunicativos até obter a resposta que ela precisa, né? Ou seja, ela insiste em se fazer entender. Né? É claro que o adulto que convive com essa criança, né, em um tempo maior, ele vai ter uma facilidade de entender aquele gesto, aquela vocalização, aquele pedido, porque ele faz parte dessa convivência com essa criança, tá? Ela responde ao esforço dos adultos para obter compreensão, ou seja, o adulto vai ter um esforço, vai pedir uma atenção, vai buscar comunicar-se com ela e ela tende a responder a esses pedidos, né, de comunicação do adulto. As primeiras palavras podem ser iniciadas aqui, é a partir de 12 meses que se iniciam as primeiras palavras, tá? Mas nem toda criança vai iniciar com 12 meses. Algumas podem iniciar com 11 meses, outras com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, tá? Existe ali um padrão, né? Não existe um padrão que é fixo, existe ali um período de aquisição das primeiras palavras, tá? Então, com essas primeiras palavrinhas que podem surgir, inicia o processo de comunicação verbal desse indivíduo. E quais são os meios de comunicação que pode existir, né, entre as pessoas? Meios não verbais, que são vocalizações não articuladas, e aí a gente vai pensar muito nos balbucios, os primeiros balbucios, que possuem uma certa intenção de comunicação, não aquele balbucio lá que é só um conhecimento, uma exploração da criança quando ela começa a ler com os 3 meses, tá? É aquela vocalização um pouco mais intencional com o ambiente em que ela está ali interagindo. Vocalizações não articuladas e ou articuladas com entonação da língua, né? Às vezes quando ela quer ali pedir alguma coisa, ela observa um objeto na mão do adulto ou em algum lugar, aquele objeto a interessa, ela tende a ter uma vocalização, uma entonação mais firme, né? Justamente para obter aquilo que ela quer. Então a criança ela tem essas formas não verbais, né, de se comunicar com o ambiente em que ela está ali inserida. E os meios verbais são palavras isoladas, enunciados de 2 palavras, né? Mamãe, quero comer, né? Dependendo da idade, né? Quando ela chega ali com os 2 anos, já começa a criar frases, né?
não vão ser mais palavras isoladas, ela já vai ter um contexto ali dentro de uma narrativa, poucas palavras ainda, né? Mas ela vai conseguindo formar uma narrativa com mais informações do que ela está precisando naquele momento. E aí agora vamos falar um pouco sobre os distúrbios, né, e transtornos globais do desenvolvimento. Quando a gente fala em distúrbio, né, ou transtorno, nós estamos falando de diminuição dessas funções de comunicação, né? No caso, um atraso de iniciar esse processo de linguagem, ou mesmo um transtorno global desse desenvolvimento, né? E aí a gente vai pensar no autismo, nas síndromes, nas deficiências mentais, que pode fazer com que diminua essas funções. E essas funções, elas podem ser diminuídas quanto no seu conteúdo, ou seja, o processo de aprendizado dela. Eu não estou falando aqui de aprendizado em relativo à escola, estou falando do aprendizado inicial, né? Daquela bagagem de informações que a criança precisa ter para começar a desenvolver a sua linguagem, né? Diminuição das funções cognitivas, né? Ou seja, a estrutura mental dessa criança, ela requer um jogo, ela requer uma atividade para que haja um desenvolvimento. Então, dependendo da possível alteração que ela possa ter, essa estrutura mental vai possuir, né, uma diminuição dessa atividade. Vai ter também uma diminuição da função pragmática, ou seja, a busca do conhecimento, o quanto ela pode conhecer, vai estar diminuída, né, em decorrência desses transtornos. E a forma de comunicação vai estar limitada, né, não vai passar pelos processos naturais, né, ali o não verbal não intencional para o não verbal intencional, para o verbal e assim sucessivamente. Os atrasos de linguagem, eles se acontecem em crianças entre 1 ano e 2 anos, né? A gente observa principalmente nos processos, né, de aquisição das primeiras palavras. Mas é claro que a gente já consegue ter algumas nuances muito antes dessas primeiras palavras. É uma criança que ela não explora o ambiente em que ela vive, é uma criança, né, mais retraída, é uma criança que não brinca muito. Então, essa criança ela é um potencial candidato, né, a ter um atraso no desenvolvimento da linguagem, tá? Dificuldades variáveis que ocorrem no decorrer do desenvolvimento da linguagem, comprometendo a capacidade de produzir e compreender enunciados gramaticalmente estruturados ou semanticamente apropriados. Ou seja, é uma criança que ela vai possuir também dificuldades em aprender o novo, em dar continuidade a esse processo de aprendizado, tá? E o Zose também fala, em 2002, que tem sido frequente observar crianças apresentando atraso de aquisição da linguagem. Principalmente nos dias atuais, né? Isso ele falou em 2002, mas nos dias atuais nós também observamos esses processos de atraso de linguagem muito presente no desenvolvimento dessas crianças, né? E principalmente quando não se envolve ali um transtorno global, né, do desenvolvimento relacionado a alguma doença de base, né, como autismo, paralisia cerebral, problemas mentais. O segundo fator primordial desse processo de atraso de linguagem é o que? A falta de estímulo do meio, né? Uma criança que não é bem estimulada,
Uma criança que não aprende a desenvolver as suas habilidades comunicativas, ela é um forte candidato para ter atraso de linguagem, principalmente nos dias atuais, onde os pais se utilizam muito dos meios tecnológicos para prender a atenção da criança, para que ela fique mais quietinha, né? Para que ela não brinque como uma criança normal. E quais são as etiologias, né, do atraso de linguagem? Ela pode ser social, psicológica, ambiental e ou cognitiva, né? Ela pode ter situações particulares ou elas podem estar associadas entre si, né? É isso que Zorzi também fala. E quais são as características desse atraso de linguagem? Possuem uma menor discriminação e classificação rapidamente em relação aos estímulos auditivos verbais, né? Dificuldades subsequentes para falar e escrever também. Ou seja, a discriminação dela vai estar ali diminuída, ok? Ela não vai conseguir classificar esses estímulos auditivos verbais de uma forma tão rápida como uma criança num desenvolvimento normal da linguagem. E quais são as classificações desse atraso de linguagem, né? Dificuldades específicas quanto à aquisição da linguagem, não tendo nenhuma alteração orgânica, é apenas pode ser ali um único problema de estimulação mesmo. E tem as dificuldades globais do desenvolvimento. Né? Nessa situação aqui, você vai ter outros fatores que contribuem para o atraso de linguagem da criança, né? Então, né, finalizando o desenvolvimento da linguagem, falando um pouco sobre distúrbios de linguagem, esse texto fala o seguinte, que a denominação distúrbios de linguagem diz respeito a comprometimentos no curso evolutivo da aquisição da linguagem. Os distúrbios que mais comumente afetam o desenvolvimento da criança pequena são os chamados atrasos de aquisição da linguagem, tá? Ou seja, a criança, ela perdeu um período, né, de repente ali bem importante daquele desenvolvimento, e esses processos a partir desse período, né, de diminuição dessa função em termos em números, eles vão estar atrasados. É uma criança que pode aprender a falar mais demorado, vai aprender a socializar-se de forma mais atrasada, vai ser uma criança, né, com esses processos de comunicação mais atrasada em relação às outras. Crianças apresentando condições evolutivas favoráveis tendem a adquirir linguagem no decorrer do segundo ano de vida, entre 1 e 2 anos de idade. Algumas crianças já começam a ensaiar as primeiras palavras por volta do primeiro aniversário. Outras começam um pouquinho mais tarde. Não significam que estão alteradas, tá? Então, o que vai estimular o correto desenvolvimento da linguagem dessa criança? Mas sempre tenham em mente que a linguagem convencional, normal, ela só ocorre se não houver nenhum transtorno global do desenvolvimento, ou seja, nenhuma doença associada, tá? Aí ela vai evoluir de forma favorável. E se ela tiver até assim uma condição de meio ambiente desfavorável, ou seja, não possui uma estimulação adequada, ela não possui ali uma família dedicada a isso, mas se os pais buscarem com bastante, logo com antecedência, quando elas observarem que essa criança já está ficando retraída e ela não tiver nenhuma doença de base, né, de base global,
ela também consegue se desenvolver no decorrer entre 1 e 2 anos de idade, tá? Ela não vai ter um atraso permanente nem um atraso longo se os pais intervirem de forma correta, tá? Então, nós podemos observar, portanto, diferenças quanto à época em que as crianças começam a utilizar a linguagem, e há uma série de fatores que podem ser apontados como determinantes dessas diferenças, tá? Primeiro, ritmo de desenvolvimento de cada um. Nós temos um padrão de normalidade que é sugerida pelos autores estudiosos do desenvolvimento, né, da linguagem como um todo. Só que cada criança ela vai responder de forma individual. O que nós temos que acompanhar é que tudo que está em excesso pode ser prejudicial a ela. É claro que, por exemplo, a criança, a gente espera que as primeiras palavras da criança comecem ali entre os 12 meses de idade até os 18 meses, né? Um ano e meio de vida. Eu não vou esperar até os 2 anos de idade essa criança falar a primeira palavra porque ela está num processo que é natural. Não, gente, isso aí já está fugindo do normal. Então ali, ó, tá 1 ano e 6 meses, né, que seria um prazo máximo, vamos dizer assim, para as primeiras palavras. A criança não começou a falar as primeiras palavras. O pai precisa ser orientado a procurar ajuda fonoaudiológica. Essa criança precisa de estímulo, porque senão ela vai entrar num processo de atraso de linguagem, de desenvolvimento dessa linguagem, ok? Estimulação em geral e mais especificamente de linguagem podem alterar esse processo de aprendizado da criança, do desenvolvimento da linguagem. Uma criança que vive muito no meio de adultos, ela tende a ter não um atraso, mas ela acaba desenvolvendo com um pouco mais de lentidão esse processo. Por quê? Porque a criança ela precisa de um ambiente favorável a ela, né, estimulante ao extremo para que ela possa se desenvolver. Se ela vive no meio de adultos e ela não possui um momento do brincar, ela tende assim a se atrasar nesse processo de desenvolvimento da linguagem. Tá? Condições emocionais podem também desenvolver esses fatores, né? Uma criança que estava evoluindo muito bem com os processos de linguagem, aí de repente ela foi internada ou perdeu a mãe, passou por um processo traumático que fez com que ela desse uma regredida nesse desenvolvimento. Isso pode acontecer, né? E aí quem é que vai tratar isso? O fono? Não. Condições emocionais, quem tem que tratar é o psicólogo, né? E o fonoaudiólogo, ele precisa ter esse tato, ter essa consciência multidisciplinar dos fatores que o paciente pode apresentar e encaminhar para o profissional correto. E a própria maturidade social, né? Relacionado aí com os fatores da idade mesmo própria da criança. Fatores hereditários também pode influenciar nesses distúrbios de linguagem, né? Algumas pesquisas, alguns estudos, eles falam né, que quando os pais, né, começaram esse desenvolvimento da linguagem de uma forma tardia também, isso pode ser um fator de ser levado, né, de geração, se continuarem com as mesmas afinidades, vamos dizer assim, em termos de estimulação para a criança, tá? Doenças e outros fatores que possam afetar o tempo de aquisição. Por exemplo, aqui um fator que pode afetar o fator de aquisição das primeiras palavras, né, da comunicação verbal em si, são as otites, que se forem de formas recorrentes nesta primeira infância, ela pode causar nessa criança um atraso ali de aquisição da fala. Por quê? Porque o ouvido, que é o principal órgão sensorial de recebimento de informações, ele passa por períodos de bloqueio ali, decorrente das inflamações que tem naquele ouvido.
Então o som ele vai chegar ali distorcido, em menor quantidade no ouvido desse indivíduo, e isso pode sim atrasar esse período de aquisição da fala, tá? Então aqui nós finalizamos essa aula sobre os distúrbios de linguagem, né, para que a gente possa dar início, né, nos processos de linguagem adulta, tá?